Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós vamos para a aula número 23 do sexto ano. O assunto que nós iremos tratar é Mesopotâmia. Nós faremos uma introdução desse assunto. Para isso, os objetivos são definir o conceito de civilização, reconhecer o porquê estudar a Mesopotâmia, identificar o significado do termo Mesopotâmia e sua localização, especificar a região da Crescente Fértil, identificar as características sociais, econômicas, políticas e religiosas da Mesopotâmia e também nomear os principais povos mesopotâmicos. Antes de mais nada, lembretezinho da professora, pegue seu material, livro didático, caderno para anotações, lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mãos, cabecinha lá fixada na aula, agora sim nós podemos começar. A partir dessa aula, nós começaremos a estudar uma das mais antigas civilizações do mundo, a Mesopotâmia. Mas primeiro é importante vocês entenderem o significado de civilização. O que significa o termo civilização? Primeiro, civilização então é o conjunto de valores, características culturais e materiais compartilhados por uma sociedade em determinado espaço ao longo de um tempo. Os costumes, as regras, as leis, as instituições, o desenvolvimento econômico, as crenças religiosas, os valores sociais, tudo isso diz respeito ao conceito de civilização. É importante destacar que, por muito tempo, civilização era ligado à pessoa mais culta, educada. Ele é civilizado, ele é educado, ele já não é civilizado, ele não tem educação, ele não tem regras a seguir. Quando os portugueses chegam no Brasil em 1500, eles se consideravam mais civilizados que os índios. Então entendam, não existe uma civilização superior ou inferior à outra. Todas são iguais, têm costumes, regras diferentes. Conhecido agora o termo civilização e o conceito, significado dessa palavra, vamos continuar. Você sabia que alguns dos primeiros e mais importantes processos históricos ocorreram na Mesopotâmia? As cidades mais antigas do mundo estão na região da Mesopotâmia e isso já seria uma justificativa para a gente estudar a Mesopotâmia. Mas é preciso dizer que ainda esses povos deixaram para nós um verdadeiro tesouro arqueológico. Temos lá uma das 7 maravilhas do mundo, entre outras situações. Já estou dando spoiler, vamos continuar. Primeiro, Mesopotâmia. O termo Mesopotâmia significa terra entre rios, meso meio. Ali na Tâmia seria entre os rios. Quais seriam os rios que delimitam essa região? Rio Tigre e Rio Eufrates. Se fôssemos localizar hoje a Mesopotâmia, corresponderia aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando no Golfo Pérsico. Seguinte, 2003 tivemos guerra no Iraque. Isso para nós historiadores é péssimo. Por quê? Porque com esses conflitos, bombardeios na região, perdemos muitas fontes históricas. Coisas que de repente nem foram estudadas, pesquisadas, mas que nos ajudariam a entender certas situações da atualidade. Então, a importância da gente entender um pouquinho o que se passou, o histórico daquele país e valorizar. Continuando, a Mesopotâmia, assim como o Egito,
elas são civilizações que a gente vai chamar de pluviais. E elas estão localizadas numa região conhecida como Crescente Fértil, como está no mapa ao lado, que forma quase uma lua, né? A lua crescendo ali, a questão da região fértil. Por quê? Porque estes rios da região, Rio Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, o rio Nilo do Egito, de tempos em tempos tem cheias, enchentes ali, e alagam as regiões em volta, tornando férteis essas terras. Por quê? Porque além da água vai restinho de vegetais, né, plantas que tem na região, assim como animais que morrem, acabam entrando em decomposição, formando adubo. Consequentemente, essas terras ali são propícias para a prática da agricultura. Até é importante lembrar, quando a gente tratou ali da idade dos metais, com o surgimento das primeiras cidades, elas surgem próximas de rios, justamente para utilizar a água na produção agrícola. Os grupos humanos que se estabeleceram na região desenvolveram tecnologias para aproveitar esses recursos hídricos, essas águas desses rios. Então, o que eles faziam? Construíam barragens e canais com o propósito de represar e distribuir as águas para as áreas que não chegava a enchente do rio. Criaram sistemas também de drenagem para os campos alagados e, dessa maneira, a agricultura e a criação de animais, ela se desenvolveu na região. Consequentemente, a população cresce e nas proximidades dos rios surgem as primeiras aldeias e, consequentemente, as primeiras cidades. Muito bem, agora vamos conhecer as principais características da Mesopotâmia. Primeiramente, sociedade. A Mesopotâmia, ela era uma sociedade de castas que tinha pouca mobilidade social. Eu nascia artesão, comerciante, camponês, eu iria me casar com alguém dessa mesma classe e permanecer nessa mesma classe. Por quê? Castas são grupos sociais hereditários, ou seja, que passam de pai para filho, nos quais os indivíduos, cada integrante só pode casar-se com pessoas do seu próprio grupo, ou seja, não muda de classe, não vai descer ali o degrauzinho da pirâmide, tá? Isso é a sociedade, característica social da Mesopotâmia. Sobre a economia, lógico, a principal atividade econômica da Mesopotâmia era a agricultura. Eles produziam o quê? Linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada. Além disto, eles criavam ovelhas, retirando a lã delas, né, para a fabricação de tecidos, roupas, cabras e vacas, com o propósito de retirar leite e produzir seus derivados, mulas e bois para transporte e tração. O comércio existia? Sim, e geralmente por meio de produtos como madeira, metais e pedras preciosas. Primeiramente era por meio de escambo, ou seja, troca de produtos agrícolas. Eu produzi bastante lentilha, eu vou trocar com outra aldeia que produziu muito trigo e assim por diante. Mas depois vai ocorrer o comércio com o pagamento de pedaços de metais. Seriam quase que moedas primitivas. Havia cobrança de impostos dentro da Mesopotâmia, até para manter o Estado, suas obras, os funcionários que trabalhavam para o rei. E lá na Mesopotâmia foi encontrado meio que os ancestrais de banqueiros, que eram homens que emprestavam dinheiro a juros. Agora falando sobre a política da Mesopotâmia. Lá percebe-se um regime político chamado teocracia. Teo significa Deus,
Cracia significa governo ou poder, ou seja, o líder é um representante de Deus. Além disso, na Mesopotâmia encontram-se organizações em cidades-estado e também impérios. O que é cidade-estado? São cidades independentes, com governo próprio e autônomo. Então tem suas regras, funciona à sua maneira. Temos como principais cidades Ururuk, Lagash, Kish, Eridu. Já império. Às vezes, uma cidade-estado, ela toma tamanho poder que ela passa a invadir outras cidades, que terão suas características específicas, mas elas irão respeitar a esse imperador, tá? Nós temos como principais impérios o Império Acádio, Amorrita ou Amorita, como está escrito, Assírio e Caldeu. Sobre a religião, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Vários teístas vem de Deus, de Tel, né? Então, eles acreditavam em vários deuses. Eles não acreditavam na vida após a morte, como acontecia com os egípcios, que a gente vai estudar futuramente. Outra situação importante, eles construíam templos que representavam a moradia dos deuses na terra. Esses templos eram chamados ali de zigurate, né? Tinham torres de escadas. Eles ficavam em posição destacada na cidade para que todos os habitantes, inclusive os agricultores de terras mais distantes, eles pudessem contemplar essa morada, esse prédio alto, essa morada dos deuses. Um exemplo para vocês ali de um zigurate e alguns deuses mesopotâmicos. Pensem, vejam que esses deuses estão relacionados a fenômenos da natureza. Então, são responsáveis por fenômenos da natureza. Vento, a questão do sol, a questão da água. Então, era necessário deixar esses deuses contentes para que dessem boas colheitas no momento certo. Voltando, nós temos como principais povos da Mesopotâmia os sumérios, os acádios, amorritas, por muitos ele é falado desta maneira, tá? Assírios e caldeus. Na próxima aula, nós iremos estudar um pouquinho mais as especificidades dos sumérios, o primeiro povo que vai se fixar na região da Mesopotâmia. Agora a gente vai para a atividade que tem por objetivo revisar esse assunto de hoje e também fixar algumas informações. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!